FM, programa Reflexões com Deus, um programa da Igreja Presbiteriana de Dionísio. Apresentação, Evangelista Samuel Nunes. Estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Olá, boa tarde a todos vocês que estão sintonizados na Nativa FM. Este é o programa Reflexões com Deus, programa este da Igreja Presbiteriana em Dionísio, e quem vos fala é o evangelista Samuel Nunes. Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia que Ele nos deu, por mais este momento precioso em que nós podemos louvá-lo, engrandecê-lo, cultuá-lo e ouvi-lo falar conosco. Te convido, você aí onde você está, na sua casa, no seu trabalho, a fechar os olhos, se possível, e parar com tudo que você está fazendo, se possível, e orarmos a Deus, clamarmos ao Senhor, pedimos a Ele a bênção dEle, pedimos o seu direcionamento, a sua proteção e entregando a Ele todos os nossos caminhos. Oremos. Santíssimo e amado Deus, te glorificamos, ó Pai, porque Tu és Deus sobre todas as coisas, nos céus, na terra e debaixo da terra. Te louvamos, Senhor, porque não há ninguém comparado a Ti, Senhor. Não há outro que se qualifique como Deus, não há outro que possa ser chamado de Deus, não há outro que possa receber adoração e louvor, senão o Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és precioso para o Teu povo, Senhor. Tu és extraordinário, Senhor, porque Tu criaste todas as coisas conforme a Tua vontade, e nada do que foi criado, Senhor, saiu contrário aos Teus desejos, aos Teus desígnios, aos Teus decretos. Obrigado, Senhor, por nos criar a Tua imagem, a Sua semelhança, por nos fazer, Senhor, para o louvor da Tua glória. Pai querido, colocamos a nossa vida em Tuas mãos, pedindo que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos livre do mal e nos ajude, ó Deus Santo, a caminhar esses passos finais da humanidade na terra, Senhor, Te glorificando. Senhor, é tempo de nós buscarmos ao Senhor como jamais buscamos. É tempo de nos voltarmos a Ti, Senhor, pois o tempo final se aproxima. Ajuda-nos, ó Deus, a não perder a esperança da volta de Cristo. Pai querido, colocamos também essa cidade em Tuas mãos, pedindo que o Senhor a abençoe, que o Senhor ajude essa cidade, Senhor, no seu crescimento, no seu desenvolvimento, Senhor, e também na sua ação diária, Senhor, de moradia, de tranquilidade. Repreenda, Senhor, tudo aquilo que for de mal para essa cidade, ó Deus, para que possamos viver nela pelo tempo que o Senhor quiser que vivamos e desfrutemos da paz, da tranquilidade e da bênção do Senhor. Oramos, Senhor, pelos lojistas, comerciantes, pelas donas de casa, que o Senhor as abençoe, Senhor, em todos os seus afazeres. Abençoe também, Senhor, o poder público, Senhor, nosso prefeito, nosso vice-prefeito, todo o contingente de funcionários do setor público, Senhor, para que todos entendam que eles servem a Ti através do exercício da função que o Senhor os deu para este povo, Senhor, que os elegeu, este povo, Senhor, pagador de impostos que sofre e que precisa ser tratado com dignidade, precisa ser cuidado. E o Senhor os colocou ali para que eles, Te representando, ó Deus, possam cuidar deste povo.
Abençoe também aqueles que estão enfermos, Senhor. Cura-os para a glória do Teu nome. E aqueles que estão enlutados, acalma o seu coração, tranquiliza o seu coração, Senhor, e os ajude nesse momento de dor. Sê conosco, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, para sempre. Você está ouvindo programa Reflexões com Deus. Apresentação: Evangelista Samuel Nunes. Bom pastor, o pão da vida, a porta pra entrar, ressurreição, videira real, caminho, verdade, a vida se manifestou. Se cumpriu, palavra que nos leva das trevas à luz. A escuridão não venceu.
Verbo que se encarnou, a glória do Pai, o começo primeiro da criação e o sustento até o fim. A vida se manifestou como um de nós se fez, assim mesmo esvaziou o seu sangue derramou. Servo sofredor, a luz do mundo, promessa viva que se cumpriu, palavra que nos leva das trevas à luz, a escuridão não venceu. Confira a agenda semanal da Igreja Presbiteriana. Terça-feira, às 19h30, reunião de oração. Quinta-feira, às 19h30, ensino bíblico. E domingo, 9 horas, escola bíblica. E às 19 horas, culto de adoração. Igreja Presbiteriana do Brasil, em Dionísio, na rua José Isidoro Garcia, número 22. É isso aí, gente boa. Novamente é muito bom estar aqui com vocês, louvando e engrandecendo o nome deste Deus tão precioso e tão maravilhoso. Este é o programa Reflexões com Deus, que vai ao ar toda quarta-feira às 17 horas. Se você está chegando por aqui pela primeira vez, então seja muito bem-vindo. Este é um programa da Igreja Presbiteriana aqui em Dionísio. Nós estamos ali localizados, como você acabou de ouvir aqui na nossa agenda semanal, ali na rua José Isidoro Garcia, número 22, próximo à Praça do Colégio ali, também ao cabeleireiro do seu Zé Preto, a bicicletaria do seu Chico, na esquina ali do açougue. Então é bem pertinho ali, é bem fácil de achar, e você está convidado para nos visitar, fazer-nos uma visita aí em um dia que você possa, seja terça-feira às 19h30, seja às quintas às 19h30, ou também aos domingos pela manhã às 9h e depois também às 19 horas. Em uma dessas reuniões você pode nos visitar, pode nos conhecer e a gente pode bater um papo também, que vai ser sempre muito agradável. O programa Reflexões com Deus vai ao ar para glorificar a Deus e louvar ao Senhor pelo que o Senhor tem feito, não só a nossa igreja, mas tem feito também na vida da nossa cidade aqui, abençoando e continuando a abençoar. Queremos mandar aqui abraços calorosos, é o momento do abraço aqui para os nossos irmãos da nossa igreja, nossos irmãos que são membros da nossa igreja, sejam abraçados aqui, Deus continue abençoando vocês. Também os nossos irmãos de outras denominações que estão espalhadas pela nossa cidade, receba o nosso abraço aí na pessoa do responsável da sua igreja, né, Pastor William, Pastor Hildo e outros pastores que a gente tem aí contato. Deus abençoe vocês. Tá? Receba o nosso abraço aí e toda a igreja. E também queremos aqui mandar abraços calorosos aqui aos nossos amigos que têm comércios. Você que está no seu comércio aí, sinta-se abraçado também. Receba o nosso abraço, a nossa gratidão a Deus pela sua vida. Vocês que têm sempre nos recebido com muito carinho. Aí o seu Jairo ali do bar do Jairo, sempre com muita alegria nos recebendo ali naquelas paradas, quando a gente espera o ônibus, tá ali, come um pastel, toma um café e conversa uma prosa. O seu Jairo não está muito alegre com o Atlético esses tempos não, mas
Tem papos muito bons ali, né? Só não falar do Atlético, né, Zé Jairo? Mas tá tudo bem. E também aos nossos irmãos aí, o seu Dino na sua loja, a Lena na sua loja também, e aos demais lojistas e comerciantes, recebam o nosso abraço. Também aqui a Rádio Nativa, nós agradecemos sempre o bom trato que nos dá através do Marconi. Deus abençoe sua vida, Marconi, e todo o pessoal aqui. Também estendemos nossos abraços a você, dona de casa, que está aí trabalhando, está cuidando da casa, preparando a casa para receber a família que está trabalhando ou está estudando, e sempre com essa alegria em casa, louvando a Deus com o seu trabalho. Isso é digno, e eu gosto muito sempre de lembrar das donas de casa, porque elas fazem um trabalho com amor, não tem remuneração e é com amor para receber a sua família, e isso é muito bom, isso glorifica a Deus. É isso aí, gente boa, vamos ouvir mais algumas canções, daqui a pouco nós vamos meditar na Palavra de Deus, num tema hoje muito interessante. Nós vamos fazer já no próximo bloco a meditação, né? Tivemos um pequeno probleminha na semana passada e a gente acabou não tendo a exposição do texto bíblico, mas desta feita nós faremos isso já no próximo bloco para glorificar a Deus através do texto de Romanos, capítulo de número 12. Nós vamos falar um tema bem interessante, que é transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? O que Paulo diz lá, mas nós queremos tratar de um tema que é bem interessante. Como vencer o mal que nos rodeia? Nós estamos cercados dele. Como vencer este mal? Então, se você quer saber, pega a sua Bíblia aí, deixa do lado, abre em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 9, e nós vamos meditar isso já no próximo bloco. Que a abelha ama a flor, eu te amo, e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence este amor que não tem fim. Eu te amo, mais que um peso anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que o nada, ama a pátria que deixou, mais que o pobre exilado, ama o chão que o desprezou. Eu te amo mais que um cego possa desejar a luz, e é assim que eu te amo, eu te amo mais que um preso anseia ver
a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que o nauta ama a pátria que deixou, mais que o pobre exilado ama o chão que o desprezou. Eu te amo mais que um cego possa desejar a luz, e é assim que eu te amo, Jesus. Você está ouvindo programa Reflexões com Deus. Apresentação: Evangelista Samuel Nunes. Pesar aqui sofrido, não fizemos dele caso algum. Mesmo assim as nossas aflições ele tomou sobre si. O julgamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Pelo mundo desprezado, rejeitado, ele aqui se fez, sem valor repudiado. Pagou o preço, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Derramou o seu sangue na cruz, padecendo. Por amor tomou o meu lugar, era ele quem devia estar lá. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Jesus sofreu, morreu em meu lugar. Seu grande amor suportar os erros meus, pagou o preço. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Derramou o seu sangue na cruz, padecendo. Por amor tomou o meu lugar, era ele quem devia estar lá. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Derramou o seu sangue na cruz, padecendo. Por amor tomou o meu lugar, era ele quem devia estar lá. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele.
Confira a agenda semanal da Igreja Presbiteriana. Terça-feira, às 19h30, reunião de oração. Quinta-feira, às 19h30, ensino bíblico. E domingo, 9h, escola bíblica. E às 19h, culto de adoração. Igreja Presbiteriana do Brasil, em Dionísio, na rua José Isidore Garcia, número 22. Louvado seja o nosso Deus, o nosso Senhor, que tomou o nosso lugar naquela cruz, que se fez maldito por causa do seu povo, por causa dos seus eleitos, daquele por quem ele comprou com o seu sangue precioso. É isso aí, meus irmãos, vamos meditar na palavra de Deus, mas antes queremos mandar um abraço aqui para o pessoal que está de fora de Dionísio, né? É interessante isso. Nós não somos ouvidos somente aqui pela região de Dionísio, através das rádios ou dos aplicativos, mas também pelo link, pelo site da Rádio Nativa. Nós temos aí alcançado amigos, né, que estão em Santa Catarina, no Nordeste, que estão no Espírito Santo e Rio de Janeiro, e também em São Paulo. Inclusive um abraço aí para os irmãos da Congregação Presbiteriana no Jardim Horizonte Azul, né, a igreja da qual eu vim, e tenho muito saudade dos irmãos de lá. Então um abraço ao evangelista, ao seminarista, né, o bacharel Fábio Sarmento, meu amigo, que está liderando a igreja. Deus abençoe todos os irmãos, um grande abraço a vocês que estão nos escutando aí e aos demais de outras regiões de São Paulo também. Vamos meditar na palavra de Deus então em Romanos, capítulo de número 12. Nós vamos ler a partir do versículo 9 e vamos meditar neste tema que é muito importante para os nossos dias de hoje. O que fazer quando nós que vivemos em um mundo cercado de mal, né? Como vencer este mal que nos rodeia? Né? Às vezes pensamos que seremos sucumbidos por este mal, tamanha maldade que nos rodeia, tamanha maldade que aumenta, a impressão é que nós não vamos conseguir vencer. E como é que nós podemos vencer então isso? Olha o que diz as palavras do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, portanto é palavra de Deus. Diz assim: o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem, amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem, não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, em vez de serem orgulhosos. Sejam solidários com os humildes, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber, porque fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça, ou sobre a cabeça dele, perdão. Deixa eu ler aqui novamente então, né? Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber, porque fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Olha que texto interessantíssimo para nós, né? E essa é uma ideia que muitos têm de, já que o mal impera, então vamos continuar produzindo o mal, vamos pagar o mal com o mal. Já que o mal está ao nosso redor, também vamos participar dele, vamos entrar na música, vamos pagar o mal com o mal. Mas isso não faz de nós vitoriosos e não nos dá nenhuma possibilidade de vencer o mal. O interessante deste texto de Romanos, capítulo 9, é a ausência dos verbos, né? Interessante, Paulo, que gosta muito de verbos, está aqui a ausência de verbos,
Mas temos aqui superlativos, temos aqui outros recursos da gramática que não o verbo, né? Isso é muito interessante. Mas vamos ver o que Paulo diz aqui. Vejam, ele coloca aqui, né, que nós devemos, nos versículos anteriores ao versículo 9, do versículo 1 ao 8, Paulo vai falar que nós devemos ser transformados pela renovação da vossa mente e não vos conformemos. Antes sejamos humildes e unidos e servos. Paulo, então, dos versículos 1 ao 8, ele traz essa ideia ampla de como deve ser a nossa transformação e serviço no corpo de Cristo. Devemos mostrar, em termos gerais, o que o discípulo cristão requer, né? Isso que Paulo está ensinando aqui à igreja de Roma. Ele está mostrando através dessa renovação como em termos gerais, o que o discípulo do cristão como ele deve se portar, o que ele deve ser, né? Nos versículos 9 a 21 que nós lemos, Paulo agora passa a abordar o desenvolvimento, né? ou ele aborda detalhadamente as atitudes e ações particulares que devem ser desenvolvidas a partir dos princípios estabelecidos do 1 ao 8. Do 1 ao 8 ele vai dizer, nós precisamos ser transformados, precisamos ter a nossa mente renovada. A nossa mente precisa passar por um processo de desenvolvimento, senão nós vamos pensar igual a todo mundo, e nós não podemos pensar igual a todo mundo. Então, nós precisamos agora fazer o quê? Uma vez com a mente transformada, com a mente mudada, moldada pelo Senhor, nós agora precisamos desenvolver as atitudes estabelecidas dos versículos 9 até o 21. E a primeira que nós vamos ver aqui é que o cristão, ele detesta o mal e ele se apega ao bem. Essa é a primeira coisa. O versículo 9 mostra isso, né? O amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e se apeguem ao bem. Então, nestes 5 primeiros versos, né, Paulo aqui ele traz atributos, ou que são atributos, qualidades, né, que o cristão deve ter, começando com o amor. Então, é a primeira coisa que Paulo coloca, né? E o amor aqui é o chamado agape, né? Agape, da palavra grega agapaus, né? E ele deve ser sem hipocrisia, tá? Esse hipocrisia aqui é sem cera, sem disfarce, sem máscara, tá? E no grego, é interessante que há 4 palavras que significam amor também, diferente do nosso. Aqui a gente transforma tudo em amor. Por exemplo, para nós, a gente diz assim, eu amo a minha esposa. E a gente usa a mesma palavra para dizer que ama o meu cachorro, né? Mas você não ama sua esposa como você ama o seu cachorro. Eu espero que não, claro, né? Mas você diz, eu amo o meu trabalho. Olha, você está usando a mesma palavra para dizer que ama a esposa, que ama o cachorro, que ama o trabalho, e você diz, eu amo o meu clube de futebol, né? Claro que, e obviamente, que você tem diferenças de amor nesses exemplos. Você ama a sua esposa de uma maneira, né? Espero que você a ame mais do que o cachorro, e mais do que o trabalho, e mais do que o clube de futebol. E também você está se referindo a muitos desses exemplos, está se referindo a gosto ou a outras coisas mais, né? E a ideia, então, no grego aqui, quando nós vamos para o grego, nós vamos ver que o grego ele possui diferenciação aqui da gramática brasileira ou portuguesa, né? Para o grego ele tem 4 palavras que podem significar amor. A primeira é ágape, né? Ágape. A segunda é philos ou filéu, né? A terceira é eros. E uma outra que é usada é storges. Tem uma outra ainda, uma quinta, né? Mas essas quatro são as que nos interessam hoje. Ágape é um amor significativo, é aquele amor de identidade, e frequentemente ele é usado para descrever o amor de Deus pelas pessoas, tá? Então Paulo usa a palavra amor, né? Ele descreve a palavra amor, que nós devemos amar, né? Sem hipocrisia, né? Sem hipocrisia, ou seja, deve ser um amor honesto, um amor sem máscara, sem disfarce. E ao contrário, então, de Paulo fazendo aqui uma figura dentro do que os romanos sabiam, né? Ao contrário do ator que se esconde atrás de uma máscara, atrás de um disfarce, né? Por isso é a palavra hipócrita, né? Então Paulo está dizendo que, diferente daquele ator que não expressa os seus sentimentos, nós deveríamos
nós deveríamos ser ao contrário, deveríamos então transmitir sentimentos, amar de verdade, não amar por palavras, mas amar com o coração. Ágape genuíno é um amor altruísta, tá? Um amor altruísta, amor que quer o melhor para aquele a quem amamos, tá? No entanto, muito do que o mundo chama de amor é o amor próprio, o amor a si mesmo, o amor ao interesseiro, o amor egoísta, tá? Então, pense comigo aqui o quanto amor romântico é diferenciado para satisfazer necessidades pessoais. Por exemplo, uma pessoa quando chega para outra diz assim, eu te amo, ela está interessada talvez em segurança, em sexo, em alguma outra coisa. E por isso então ela expressa esta palavra amor. Tá? E ao invés dessa pessoa atender às necessidades da outra, ela quer o quê? Ela está querendo algo da outra, por isso ela expressa esse sentimento. Tá? Então, Paulo está dizendo que nós não devemos amar dessa maneira. Paulo coloca o amor em outro patamar, em outra primazia. Paulo coloca o amor entre outros atributos, entre outras qualidades. Amor define o tom para os outros 12 comportamentos que Paulo vai listar aqui, que vão ser sugeridos a partir da expressão natural do amor. E essas são as maneiras em que o amor é realmente demonstrado e não em uma versão falsa. Então, Paulo vai nos ensinar aqui como é que nós devemos amar. Ele não deve ser fingido, ele não deve ser um amor que amaldiçoa, um amor preguiçoso, não deve ser um amor egoísta, né? Não deve ser um amor que não se importa com o outro. Então, esse amor deve ser genuíno, deve ser um amor conforme Deus nos amou. Então, por isso que a Bíblia diz que o segundo grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, ter prioridade. Deus deve ter prioridade na nossa vida. E o próximo como a nós mesmos. Note que a Bíblia não pede para a gente amar a nós mesmos, mas pede para que a gente ame o próximo como a nós mesmos. Então, aquilo que nós queremos para nós, façamos primeiro ao próximo. Uma segunda verdade que Paulo fala aqui para a gente vencer o mal que está ao nosso lado, e nós só vamos conseguir vencer com amor. Mas é um amor verdadeiro, não é esse amor que dizem por aí no nosso país, não, né? Eu sou do amor, eu sou contra o ódio. Não, na verdade, quem está dizendo que é contra o amor pratica ódio. E é uma hipocrisia danada, né? Então nós devemos amar. Amando, né, nós vamos vencer o mal que está ao nosso redor. E Paulo continua dizendo então, né, detestai, né? Paulo diz aqui que nós devemos detestar o mal. Nós devemos amar sem hipocrisia e detestar o mal, apegando-se uns aos outros. Detestar o mal aqui, né, na palavra grega aqui, aponta para uma forte expressão de nojo ou de aversão ou ter medo de algo, né? A resposta cristã apropriada contra o mal não é apenas de evitá-lo, mas ter aversão. Então, para que a gente vença o mal que está ao nosso redor, nós precisamos ter nojo, nós precisamos ter aversão a todo tipo de mal. Nós não podemos nos contentar com nenhum tipo de maldade que está ao nosso redor. Nós nos acostumamos tanto com as coisas desse século e tomamos tanto a forma dele que a maldade e o pecado deixaram de ser um espanto para muitos cristãos e para muitos de nós, né? Que inicialmente nós passamos a tolerar o mal, né? Então a gente já está tolerando o mal para depois passar a praticar e depois a gente aceita e defende. Então é uma linha contínua, né? Primeiro a gente deixa de tolerar, a gente passa a tolerar o mal, a gente olha o mal com uma tolerância. O segundo passo, quando a gente não tem a mente transformada e a gente tolera o mal, é que a gente passa a praticar o mal. Depois a gente aceita e defende aquilo, tá? E isso ocorre em diversos assuntos, né, que eu poderia citar aqui, mas não o farei por questão de princípios, né? Mas e também nós temos uma audiência eclética. Então, mas pense comigo, aquilo que a Bíblia diz que é pecado continua sendo pecado. Aquilo que a Bíblia reprova, nós temos que reprovar. Nós temos que amar aquilo que Deus ama e odiar aquilo que Deus odeia.
Então nós não podemos nos moldar com a nossa mente a este mundo. Tá? Não é porque as coisas são aceitas por este mundo que nós devemos aceitar. Né? Tolerar qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de ação contrária à vontade de Deus, o próximo passo é a gente praticar. O próximo passo é a gente praticar. Um exemplo disso é o aborto. O aborto, até um tempo atrás, era um horror, ninguém falava de aborto, era assim, algo odioso. A pessoa, se ela falasse de fazer um aborto, ela era recriminada pela sociedade. A sociedade não aceitava isso. Hoje a sociedade tolera. O primeiro passo foi tolerar. Nós toleramos isso na década passada, então, não, é questão de saúde pública, não, cada um faz o que quer, a mulher faz o que quer com o corpo dela, né? É melhor ela não ter esse filho, porque é fruto de um relacionamento ilícito e tal, e as desculpas mais variadas, né? E o próximo passo qual foi? Praticar. O aborto cresceu, o número de aborto. Né? Nós hoje somos um dos países que mais pratica abortos no mundo. Qual é o próximo passo agora que nós estamos caminhando? Nós vamos defender. Famílias de bem vão passar não só a praticar, mas também a defender, né, o aborto como sendo algo legal, e quem está dentro da barriga, o ser vivo que está dentro da barriga lá, que se dane. Ele não nasceu mesmo, né? Ele não nasceu. Então, como ele não nasceu, eu posso matar ele sem problema nenhum, né? Até porque eu tô mais interessado na pessoa que engravidou, né? E aí vem as desculpas mais esfarrapadas possíveis, porque hoje a nossa legislação ela já permite algumas coisas que são lícitas, né? Em caso de vida da mãe, né? Então, mas é uma contínua. Eu poderia aqui listar outros exemplos, mas não vem ao caso. Então nós devemos amar e devemos ter o amor como o carro-chefe na nossa frente, amar sem hipocrisia, odiar o mal, tá? Odiar o mal, porque o mal não deve ser tolerado, não deve ser aceito. Nós devemos reprová-lo e ter ojeriza do mal. Se nós devemos odiar o mal, devemos praticar as disciplinas espirituais de ler, orar e viver uma comunidade cristã. Odiar o mal requer uma renovação diária da fé para discernir de forma correta onde está a linha, né, entre o bem e o mal. Dentro dessa linha que é fina, onde é que está o bem e o mal. Então eu não posso ultrapassar isso. Tá? Nós devemos abominar tudo aquilo que é mal, nós devemos odiar tudo aquilo que é reprovado. E abominar alguns males, inclusive, é mais fácil do que odiar outros. Quer ver um exemplo disso? É muito fácil uma pessoa odiar o genocídio, ou o terrorismo, ou o abuso sexual de crianças. É fácil odiar um relacionamento casual entre uma filha e um jovem que não é do nosso agrado. É fácil ficar aterrorizado com o vício de drogas de uma criança. É menos fácil, no entanto, detestar males que nos tentam pessoalmente. Por exemplo, como álcool, dinheiro, ambição, narcisismo, autossatisfação, passividade ou leniência para o mal. Quando é com outro, é fácil eu odiar. Difícil é quando isso me envolve diretamente, né? Seja eu o praticante ou seja alguém à minha volta. Notem que interessante, né? Quando nós falamos de criminalidade, é muito fácil a gente condenar um bandido e querer o mal para ele, que ele seja preso, pena de morte, ou que a polícia o alveje com sei lá quantos tiros. Mas e se esse bandido for um parente nosso? Será que a gente teria o mesmo senso de justiça? A gente odiaria o mal que ele está praticando porque ele é um parente próximo nosso? Então nós precisamos odiar o mal, não importa quem é que pratique. Tá? E para a gente encerrar essa primeira parte aqui, há uma tensão entre o amor sem hipocrisia e detestar o mal, tá? Nesse primeiro verso. Devemos odiar o mal ao mesmo tempo em que amamos o pecador, que é algo difícil de equilibrar, eu reconheço, mas odiar o mal é uma das maneiras pelas quais desempenhamos amor genuíno. Nós odiamos o mal porque ele tem a capacidade de destruir
aqueles a quem amamos, tá? E nós devemos então fazer isso. E por fim, devemos apegar-nos ao bem. Lembre-se, odiar o mal não faz com que eu odeie a pessoa. Eu devo amar a pessoa sem hipocrisia, mas eu devo odiar o mal e devo me apegar ao bem. Então a pergunta que surgiria, como eu me apego ao bem e detesto o mal, né? E aqui nós vamos ver que nós devemos estar sempre com o nosso olhar voltado para aquilo que é bom, para aquilo que é bem, tá? O cristão deve amar o seu próximo, tá? Isso está no versículo 10. Nós precisamos então nos agarrar àquilo que é de boa prática, aquilo que é bom. Inclusive a palavra para apegar-se aqui no grego é uma palavra que significa unir ou colar. E essa palavra no grego é a palavra usada para colágeno, por exemplo, né? A palavra no grego é kolau, que dá origem à nossa palavra colágeno, que é a proteína que tem como função manter as células unidas, né? Então, isso também está muito presente na pele humana. O que Paulo chama aqui, então, é que nós devemos nos unir para o bem. Nós devemos estar unidos para o bem, tá? De uma forma que não se consiga separar, né? Que não se consiga desgrudar, tá? Quando lesionamos um tendão, por exemplo, e desconectamos o músculo, a ferida fisicamente é muito dolorosa. Assim é qualquer ruptura espiritual do nosso vínculo para o bem. Devemos ter isso em mente para que nós não nos esqueçamos, tá? Devemos estar unidos para o bem, apegar-se, ou seja, estarmos unidos para vencer o bem, o mal que está ao nosso lado. Ok? Essa é a primeira parte desse texto que nós vamos falá-los por algumas semanas, e na próxima semana continuaremos a partir do versículo 10 para a gente poder desfrutar desse estudo e vencendo o mal. Então, a primeira coisa que eu preciso entender para vencer o mal, o primeiro passo, podemos assim dizer, que eu preciso para vencer o mal, é amar sem hipocrisia, odiar o mal e me apegar-se ao bem, tá? Então, são as 3 primeiras tarefas que eu devo executar para vencer o mal que está ao meu lado. Se não fosse por tua graça, eu nem cantaria essa canção. Se não fosse por tua graça, minha fonte de inspiração. Logo eu que morto estava, incapaz de olhar para ti. De presente ganhei uma vida que nunca mereci. Se não fosse por tua graça, derramando seu sangue por alguém como eu, irresistível graça que quebrou meu coração, me moeu. Só assim eu pude amar. E não há valor que compre, pois é graça, nem mérito meu me salvou pela graça. A ti toda a glória pra sempre, amém. Tu és meu caminho e verdade também. Todos os dias me faz recordar do seu grande feito, posso perseverar. No Deus que se fez homem, padeceu numa cruz, nome sobre todo nome, Jesus. Se não fosse por tua graça, derramando seu sangue por alguém como eu, irresistível graça que quebrou meu coração, me moeu. E não há valor que compre, pois é graça, nem mérito meu me salvou pela graça. A ti toda a honra pra sempre, amém. Tu és meu caminho e verdade também. E não há valor que compre, pois é graça,
amém. Tu és meu caminho e verdade também. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ninguém vai ser salvo por mérito humano. Por isso, se Deus não nos salvar mediante o Evangelho, nós estamos perdidos. Não há salvação em nós. E aqui está a boa notícia, que Deus teve compaixão de nós. Cristo veio na cruz do Calvário, morreu pelos nossos pecados. Ele sofreu o nosso castigo, ele experimentou a nossa punição, ele foi castigado em nosso lugar, e agora Deus pode livremente justificar pecadores como vocês e como eu, e nos receber como seus filhos, nos dar pleno perdão e finalmente a vida eterna e a salvação. E o Evangelho é exatamente a boa notícia de que Deus salva pecadores. A ti toda a glória para sempre, amém. Tu és meu caminho e verdade também. E não há valor que compre, pois é graça. Nem mérito meu me salvou pela graça. A ti toda a glória para sempre, amém. Tu és meu caminho e verdade também. A ti toda a glória para sempre, amém. Tu és meu caminho e verdade também. Se não fosse por tua graça, Você está ouvindo programa Reflexões com Deus. Apresentação: Evangelista Samuel Nunes. Confira a agenda semanal da Igreja Presbiteriana. Terça-feira, às 19h30, reunião de oração. Quinta-feira, às 19h30, ensino bíblico. E domingo, 9h, escola bíblica. E às 19h, culto de adoração. Igreja Presbiteriana do Brasil, em Dionísio, na rua José Isidore Garcia, número 22. Não há barreiras para
quem ama, não há barreiras para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste vida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida. Você está ouvindo programa Reflexões com Deus. Apresentação: Evangelista Samuel Nunes. Confira a agenda semanal da Igreja Presbiteriana. Terça-feira, às 19h30, reunião de oração. Quinta-feira, às 19h30, ensino bíblico. E domingo, 9 horas, escola bíblica. E às 19 horas, culto de adoração. Igreja Presbiteriana do Brasil, em Dionísio, na rua José Isidore Garcia, número 22. Isso aí, gente boa. Voltamos aqui com o nosso programa Reflexões com Deus, louvando ao Senhor por esta tarde preciosa e pela sua companhia, onde podemos ouvir belas canções de louvor a Deus, podemos ouvir a palavra do Senhor, que nos ajudou a entender como nós podemos vencer o mal que está ao nosso redor. Sempre lembrando de que Cristo, Ele nos possibilita, Ele nos qualifica, Ele nos capacita a exercer este amor que odeia o mal e que nos faz apegar-nos ao bem. E sem Ele nós não conseguimos isso. Então seja louvado o Senhor. Né? Muito obrigado aí pela tua companhia nesta hora, e na quarta-feira que vem estaremos de novo aqui. Te convido para quarta-feira que vem também, neste mesmo horário, você poder participar conosco, ou pela rádio direto, ou pelo aplicativo da rádio, ou pelo link ali do site, ou também pelo canal do Facebook da rádio, né? Nós estamos transmitindo ao vivo. E também, se você quiser nos conhecer melhor, se você quiser saber um pouquinho mais da nossa igreja, você tem alguns meios aí facinhos de você poder alcançar isso. Primeiro é você indo fisicamente na nossa igreja, aí numa das reuniões semanais, né? Terça-feira a gente ora, terça-feira a gente coloca diante de Deus todas as nossas causas. Na quinta-feira nós temos estudo bíblico, então nós estudamos sobre textos bíblicos, também outros estudos que são úteis para a nossa vida. Aos domingos pela manhã nós temos a escola dominical, então você é muito bem-vindo. No formato sala de aula, a gente aprende, então isso é edificante. E o domingo à noite nós temos o culto solene, o culto onde a gente ouve Deus falar conosco através da palavra e louvamos a Ele através dos cânticos. Neste sábado agora, dia 18, nesse próximo sábado, às 14 horas, nós temos aqui na nossa igreja o culto, tarde das crianças, né, em comemoração ao Dia das Crianças, que foi domingo passado. Nós não podemos fazer o evento e faremos agora neste próximo sábado. Então você que tem criança aí, filhos, sobrinhos, netos, né, os vizinhos aí são convidados. Leve a sua criança lá, vai ter muita brincadeira, vai ter diversão, alegria. Nós vamos ter a palavra na linguagem das crianças, vamos ter canções, vai ser uma tarde maravilhosa. Vamos ali ter um momento de descontração e alegria, como você que vai todo ano, você já sabe como que é, né? Então você está convidado. 14h nós nos reuniremos para louvar a Deus com as crianças. Então toda a criançada aí está convidada. Você também pode nos conhecer pelas nossas redes sociais, pelo Instagram, @IPBDionísio, pelo Facebook, @IPBDionísio, e pelo YouTube também, @IPBDionísio. Lá você vai poder ver os nossos vídeos, as nossas mensagens, as pregações, né? E também fotografias da nossa igreja, dos eventos em que nós temos. Muito obrigado, Deus abençoe você, sua família, e a nossa oração é que o Senhor continue derramando a graça e a bênção dele sobre você e sobre a sua casa. Deus abençoe você. A Rádio Nativa FM em Dionísio alcança todos os dias milhares de ouvintes em toda a região. Uma emissora de rádio que leva o